Hoje tinha pensado voltar ao tema da leitura de livros em línguas próximas, mas às vezes tenho assim umas ideias e lembrei-me que talvez fosse interessante, até para mudar um pouco de tema, voltei a esse tema mais tarde, talvez amanhã, mas para mudar um pouco de tema lembrei-me de um episódio que gravei para outro podcast, A Vida Secreta das Línguas, sobre a escrita, as revoluções da escrita. Foi um episódio gravado a propósito do Atlas Histórico da Escrita, um livro que escrevi no início deste ano, e penso que tem interesse para quem gosta de livros e gosta de saber mais sobre a história da escrita. Por isso, lembrei-me de voltar, de recuperar esse episódio, e é isso que vos deixo aqui hoje. Espero que goste, já sabe. Assine, partilhe, comente. Aqui fica mais um episódio da Pilha de Livros. A humanidade passou por 3 revoluções que tiveram origem na escrita. Vou tentar explicar que revoluções são essas e também mostrar como estamos, neste momento, a viver a terceira revolução. A terceira está a acontecer neste momento. A primeira revolução da escrita foi a própria invenção da escrita. Esta foi uma revolução importantíssima, aconteceu há aproximadamente 5.000 anos. Como explico no Atlas, a invenção aconteceu em vários locais do mundo. Nós sabemos, ou pelo menos julgamos saber, que o local onde esta invenção se deu há mais tempo foi na antiga Suméria. Não quer dizer que não se venha a descobrir algo novo, no sentido em que podemos vir a ter de reescrever a história se de repente encontrarmos vestígios mais antigos ainda, mas a verdade é que parece ser ali que a escrita surgiu pela primeira vez. Surgiu também, muito pouco tempo depois, ali ao lado, no Egito. Há quem diga que há uma ligação entre estas duas origens, mas não há provas dessa ligação. Portanto, surgiu ali numa zona próxima da antiga Suméria, portanto, no Egito surgiu de novo, surgiu também na China, surgiu na Mesoamérica, e houve também outros pontos do mundo onde alguns sinais podem indicar que houve ali o surgimento da escrita independente, embora também não se tenha certeza. Tudo isto está explicado no Atlas. O que eu quero aqui mostrar é que esta invenção foi de facto uma revolução, por exemplo, na administração de um império ou de um reino, no comércio, na contabilidade, depois também no registro das histórias dos vários povos. No entanto, foi uma revolução relativamente limitada. Nós temos vestígios, esses vestígios mostram como as sociedades mudaram e começaram a usar esta nova tecnologia. Temos a argila, a pedra, tudo registado com escrita. A escrita estaria presente na vida de muitas pessoas, nem que seja nas pedras, por exemplo no Egito, nos hieróglifos que nós conhecemos, mas a própria escrita em si, o conhecimento da sua produção e da sua leitura era muito restrito a uma parte minoritária da população. Mesmo durante o Império Romano, a escrita, o saber ler e escrever, a alfabetização nunca ultrapassou uma percentagem relativamente diminuta da população, talvez uns 20%, não se tem bem a certeza, claro, mas a escrita estava longe de ser algo que fosse dominado pela população em geral. Portanto, a primeira revolução foi uma revolução técnica, foi uma revolução administrativa, foi também uma revolução literária, se quisermos, embora o termo seja um pouco anacrónico neste sentido, mas foi uma revolução também que pôs a escrita como algo que pertencia a uma determinada classe, ou seja, era uma tecnologia dominada por uns poucos. E também por isso a escrita passou a ter um certo cariz quase sagrado. Aliás, muitas das religiões que apareceram depois da invenção da escrita basearam-se na ideia de um livro sagrado, como sabemos. A segunda revolução da escrita aconteceu já há poucos séculos, se quisermos, e foi uma revolução que durou depois muito tempo a espalhar-se pelo mundo. Ainda hoje, esta revolução não terminou completamente, mas a revolução de que eu estou a falar é a invenção da publicação, se quisermos. Ou seja, Gutenberg, por exemplo, não inventou propriamente a imprensa de tipos móveis, ela já existia, por exemplo, na China, já tinha havido alguns outros sinais noutros locais, mas o que ele fez foi inventar uma máquina que podia ser copiada de forma relativamente fácil. Esta máquina espalhou-se pela Europa, explodiu e depois acabou por se espalhar pelo mundo, e foi uma máquina muito importante para conseguir levar a escrita a muitas pessoas enquanto leitores. Ou seja, em vez de ser necessário copiar à mão um texto, passou a ser possível copiá-lo de forma industrial
e criar centenas ou milhares de exemplares de um texto que podia ser lido por muitas pessoas. Esta foi uma revolução muito importante, levou a guerras, levou a desenvolvimentos, levou a, se quisermos, à revolução científica, levou a tanta coisa daquilo que é hoje o mundo, que é difícil às vezes avaliar exatamente a sua importância. Esta foi a segunda revolução da escrita. Bem, a verdade é que mesmo com a segunda revolução da escrita, a grande maioria da população não sabia ler e escrever até há muito pouco tempo. Até há 100 anos, a maioria da população do mundo não sabia ler e escrever. Hoje já ultrapassamos essa marca dos 50%, já estamos a caminhar para os 100%. Há muitos países onde já se conseguiu 100% de população ler e escrever, há muitos outros que ainda estão longe disso, mas estão a caminhar para lá, mas o mundo no seu conjunto, nos últimos 100 anos, conseguiu passar esta marca de mais de metade da população a saber ler e escrever. Esta é a terceira revolução. Esta terceira revolução da possibilidade de ler em conjunto, enquanto sociedade, foi, digamos assim, aditivada pelas tecnologias das últimas décadas que nos permitem todos escrever. Esta é a verdadeira terceira revolução. Se nós tivemos a invenção da escrita na primeira revolução, a invenção da publicação, da possibilidade de muitas pessoas lerem na segunda revolução, temos agora a possibilidade de muitas pessoas escreverem. E é isso que está a acontecer neste momento. Nós todos estamos a começar a viver também pela escrita, a enviar mensagens, a debater pela escrita. Esta é uma verdadeira revolução que está a acontecer neste preciso momento. A verdade é que a escrita é uma tecnologia difícil de dominar. Nós todos sabemos que escrever não é fácil. É mais fácil conversar, embora seja uma atividade complexa, é mais fácil falar do que escrever. E quando nós temos toda a sociedade a viver pela escrita, como acontece hoje, sentimos algumas dificuldades. E são essas dificuldades que, por exemplo, levam a esta sensação de que hoje ninguém sabe escrever. Não, na verdade, o que acontece é que hoje todos escrevemos. Não há uma minoria da população que é intensivamente treinada para dominar a escrita. Não. Toda a gente, em qualquer profissão hoje, tem de escrever. E por isso nós vemos as dificuldades que temos em dominar esta tecnologia que é difícil precisamente porque é tão recente. Nós pensamos, recente, quer dizer, já existe há 5.000 anos. As línguas em si, a linguagem oral, já existe há pelo menos, e isto é um valor muito, provavelmente muito errado, mas pelo menos há 50.000 anos, e certamente eu diria que quase há muito mais tempo, e portanto o nosso próprio corpo está adaptado para falar, para conversar, para ouvir. A escrita surgiu há 5.000 anos, há muito pouco tempo, foi ontem, se quisermos. Então esta possibilidade de todos escrevermos foi mesmo ontem, quase literalmente, não literalmente, mas quase, porque são estas novas tecnologias que nos permitem estar agora a conversar pela escrita, que nos levam a ter uma relação muito mais próxima com esta tecnologia e da escrita, e que nos levam também a ter de lidar com a informalidade na escrita, a ter, enfim, de viver pela escrita. Nós hoje podemos passar um dia inteiro a escrever sem que a nossa profissão tenha de estar relacionada necessariamente com a escrita. Se pensarmos, quase todas as profissões hoje implicam escrever alguma coisa. Portanto, esta é uma revolução que nos está a transformar e, enfim, às vezes alguns temos mais dificuldade do que outros, mas é algo que vamos ter de fazer, ou seja, vamos ter de nos habituar a escrever, porque faz mesmo parte da vida atual. Por fim, e antes de terminar este episódio, gostava só de salientar que a escrita também nos dá a possibilidade de ler livros dos últimos 5.000 anos, desde a literatura da Suméria até à literatura de qualquer povo da atualidade. E isso é, para lá da utilidade, algo muito, muito importante. Esta abertura que nos dá não só aos povos que nos rodeiam e às pessoas que nos rodeiam, mas também a todos os que vieram antes. Dá-nos uma abertura de espírito muito maior. Não posso deixar de sugerir que leia o Atlas Histórico da Escrita, que escrevi nos últimos meses e que foi um livro que foi muito interessante e gostei muito, aprendi muito, como acontece sempre que escrevo um livro, e espero que seja não só uma oportunidade para também aprender mais sobre esta história, mas também para sentir algum prazer na leitura. Obrigado.